Porto Alegre surge diante de nós como um abraço aberto. Prepare-se para descobrir, sentir e se apaixonar. Neste episódio, viajaremos pelo coração da capital gaúcha, uma cidade que pulsa histórias vivas em cada detalhe. Atenção, radar fixo, velocidade 60. E isso é só o começo. Vem com a gente nessa carona, porque já estamos em movimento. Bem-vindo a mais um passeio pelas paisagens e histórias do Rio Grande do Sul. Estamos chegando a Porto Alegre e à nossa esquerda, a Arena do Grêmio nos dá as boas-vindas enquanto cruzamos a elegante ponte Lupicínio Rodrigues, que marca um importante acesso à capital. Inaugurada em 2013, essa obra de engenharia impressiona por sua estrutura, com 268 metros de extensão, torres de 75 metros e 34 metros de largura. Além de funcional, a ponte se destaca como cartão postal da região, oferecendo uma vista panorâmica do Rio Gravataí e da paisagem urbana ao redor. Atenção, radar fixo, velocidade 50. A imponente Arena do Grêmio, um dos marcos da moderna Porto Alegre, foi inaugurada em dezembro de 2012. A arena substituiu o antigo Estádio Olímpico e se tornou a nova casa do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A capital gaúcha começa a surgir no horizonte como uma pintura viva e não dá para esconder a emoção de chegarmos a essa cidade por este caminho que tem algo mega especial. O cenário urbano se insinua à frente e ao fundo já avistamos o Guaíba, que certamente roubará a cena com suas belíssimas paisagens. O Guaíba, que muitos chamam de lago, na verdade é um rio estuário que recebe as águas dos rios Gravataí, Sinos, Jacuí e Caí antes de desaguar na Lagoa dos Patos. Ele é parte essencial da identidade porto-alegrense. Suas margens moldaram o crescimento da cidade e conectam passado e presente. Mas nem tudo são imagens serenas. Impossível não lembrarmos de maio de 2024, quando Porto Alegre enfrentou uma das maiores enchentes de sua história. O Guaíba atingiu um nível altíssimo e levou mais de um mês para recuar, segundo o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O desastre climático atingiu severamente diversos bairros, deixando milhares de desabrigados e prejuízos imensuráveis. Ainda assim, a cidade segue se reerguendo e este passeio tem como objetivo, além de rever os lugares que gostamos, prestarmos nossa homenagem aos nossos irmãos gaúchos que, com resiliência, coragem e fé, conseguiram se reerguer. À medida que avançamos, os campos da rodovia do Parque, apresentados no episódio anterior, dão lugar a viadutos, placas indicativas e os primeiros marcos da Zona Norte. Estamos no entroncamento entre a Freeway, que corta o estado de leste a oeste, e a BR-116, que percorre o eixo norte-sul. Um nó logístico estratégico que conecta o litoral, o interior e a capital. Porto Alegre nos recebe de forma serena, quase silenciosa, como quem compreende o ritmo de quem viaja devagar e atento aos detalhes. E é isso que buscamos aqui, não apenas cruzar caminhos, mas escutar o que cada trecho tem a nos contar.
Porto Alegre nasceu oficialmente em 26 de março de 1772, mas sua história começa alguns anos antes, quando os primeiros casais açorianos chegaram à região por volta de 1752, enviados pela coroa portuguesa para povoar o sul do Brasil e consolidar a presença portuguesa frente à disputa com os espanhóis. Esses imigrantes encontraram uma paisagem ribeirinha às margens do Guaíba, rica em recursos naturais e cercada por campos e morros. Ali fundaram o povoado que se chamaria Porto dos Casais, em referência aos casais açorianos fundadores. Com o tempo, o povoado cresceu em importância estratégica e econômica. Em 1772, foi elevado à categoria de freguesia, recebendo o nome de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre e marcando a fundação oficial da cidade. Em 1822, com a independência do Brasil, Porto Alegre já era um centro urbano consolidado e tornou-se a capital da província de São Pedro do Rio Grande do Sul, posto que ocupa até hoje como capital do estado. Ao longo do século XIX, foi palco de momentos decisivos, como a Revolução Farroupilha, o movimento separatista que teve início em 1835 e deixou marcas profundas na identidade gaúcha. No século XX, Porto Alegre viveu o auge da industrialização e da expansão urbana, consolidando-se como um polo cultural, político e econômico do sul do país. Hoje, a cidade carrega em suas ruas, praças e margens do Guaíba a memória viva dessa trajetória, de um pequeno porto colonial à metrópole vibrante, que é símbolo da cultura e da resistência gaúcha. Te convidamos a seguir conosco, pois viajaremos pela orla revitalizada da cidade, um espaço onde Porto Alegre respira leve, entre parques, ciclovias e calçadões, banhado pelo entardecer mais famoso do Brasil, o pôr do sol no Guaíba. E se esta é a sua primeira jornada conosco, muito prazer. Somos Denise e Brito e nossa paixão é desvendar a alma do sul do Brasil, compartilhando paisagens que inspiram e histórias que marcam, e tudo com autenticidade e sem laços comerciais, apenas com o sincero desejo de ter você a bordo nessa experiência. E se você já nos acompanha, nossa gratidão pelo carinho. É muito bom saber que está conosco nessa jornada. Queremos que você se sinta parte integral da viagem, por isso cada trecho é registrado em alta definição, para que a sensação de estar aqui conosco seja a mais real possível. Aproveitamos para te convidar a acompanhar toda a nossa expedição por Santa Catarina e Rio Grande do Sul, desde a partida da nossa casa em Indaial, no coração do Vale Europeu Catarinense, até a chegada aqui, a Porto Alegre, passando pela beleza da Serra Gaúcha. E nossa jornada não para por aqui. O link para a playlist completa está na descrição. À esquerda temos os centenários Mercado Municipal e a Prefeitura coladinha a ele, patrimônios históricos inaugurados respectivamente em 1869 e 1901. A poucos metros dali está a Praça Parobé, construída sobre uma antiga doca portuária aterrada em 1919. Entre 1925 e 1927, o local foi transformado em praça como parte da modernização urbana da cidade. Com o tempo, ganhou abrigo de bondes e pequenos comércios. Seguimos agora pela Avenida Mauá, uma via histórica que margeia Guaíba e conduz ao coração da cidade. Projetada no final do século XIX e inaugurada em 1910,
A Mauá surgiu com o crescimento do porto. Seus armazéns e trapiches movimentaram mercadorias que impulsionaram a economia do estado. O nome homenageia Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, pioneiro da indústria, das ferrovias e da navegação no Brasil. À nossa direita, ao longo da Avenida Mauá, está um dos trechos mais significativos da paisagem urbana de Porto Alegre, o Cais Mauá, uma área histórica que por mais de um século foi o coração pulsante do porto da cidade. Com seus armazéns centenários e estruturas industriais, o Cais Mauá guarda a memória de um tempo em que o transporte fluvial era vital para a economia do Rio Grande do Sul. Este conjunto ribeirinho abrigava operações comerciais intensas, movimentando mercadorias que abasteciam toda a região. Nos últimos anos, o cais entrou em um processo de revitalização e concessão, com o objetivo de transformar essa área adormecida em um espaço moderno e integrado ao cotidiano da cidade. É dentro deste esforço que surgiu o Cais Embarcadeiro, um empreendimento inaugurado em 2021 que ocupa parte dessa estrutura histórica entre a usina do gasômetro e o armazém A7. Diferente do restante do Cais Mauá, que ainda preserva seu perfil mais industrial e fechado ao público, o Embarcadeiro se apresenta como um espaço voltado ao lazer, à gastronomia e à cultura. Restaurantes, bares, feiras, atividades esportivas e eventos culturais animam as margens do Guaíba, devolvendo à cidade um de seus cenários mais belos. Apesar de ser operado pela iniciativa privada, o espaço continua sendo de uso público e isso foi reforçado recentemente pela Justiça. Em abril de 2025, uma decisão liminar da Segunda Vara da Fazenda Pública determinou que o acesso ao embarcadeiro deve permanecer livre e irrestrito, inclusive permitindo a entrada com alimentos e bebidas. A medida atende a um pedido do Ministério Público, lembrando que a área, mesmo concedida, continua sendo pública. Esse equilíbrio entre revitalização e direito coletivo é simbólico do que Porto Alegre busca hoje: renovar-se sem esquecer de suas raízes, reaproximando a cidade de seu rio estuário e de sua própria história. E é nesse espírito de transformação e valorização do patrimônio que encontramos outro ícone da cidade, a antiga usina do gasômetro, oficialmente Usina Termoelétrica Presidente Getúlio Vargas. Construída entre 1928 e 1937, foi essencial no fornecimento de energia à cidade. Desativada nos anos de 1970, foi revitalizada e transformada em centro cultural, com cinema, teatro, galerias de arte e espaços para eventos. Sua chaminé e arquitetura imponente continuam marcando presença na paisagem. Chegamos à Orla do Guaíba, um espaço que pulsa com a história e a alma da cidade. Estas margens já foram o lar de povos originários e o ponto de chegada dos açorianos que ajudaram a fundar Porto Alegre. No século XIX, o porto ditava o ritmo da vida local, mas com o declínio da atividade portuária, a cidade por um tempo virou as costas para o rio estuário. A orla deixou de ser paisagem e virou apenas passagem. Mas Porto Alegre reencontrou o Guaíba. Projetos de revitalização devolveram a vida ao que estava esquecido. Hoje, a orla ganhou cor, ritmo e movimento. Muitos turistas, ciclistas, moradores se reúnem aqui para contemplar o famoso pôr do sol porto-alegrense. Um dos trechos da orla leva o nome de Moacir Scliar, escritor e filho da cidade que tantas vezes usou o Guaíba como personagem em suas obras.
Hoje, a Orla é mais do que um espaço físico, é símbolo de uma cidade que reconhece suas raízes, que se transforma, mas não esquece de onde veio. A cada passo, a cada olhar lançado ao horizonte, compreendemos: o Guaíba não é só paisagem, é parte da alma de Porto Alegre. Você sabia que Porto Alegre foi o ponto de partida de uma das revoluções mais importantes da história do Brasil? Pois é, tudo começou aqui, em 20 de setembro de 1835, quando um grupo de homens determinados, que ficaram conhecidos como farrapos, decidiu que era hora de mudar os rumos do país. Eles estavam cansados de altos impostos cobrados pelo governo imperial e da pouca autonomia que a província de São Pedro do Rio Grande do Sul tinha. Foi assim que nasceu a Revolução Farroupilha. E o primeiro passo dessa revolução foi justamente tomar Porto Alegre, a então capital da província. Naquela madrugada de setembro, tropas lideradas por Bento Gonçalves entraram na cidade e tomaram o poder quase sem resistência. Durante algum tempo, Porto Alegre foi o centro político e simbólico da causa farroupilha. A cidade viu desfiles, discursos inflamados e decisões importantes serem tomadas, mas também viveu tensões, cercos e batalhas. Não demorou muito para que o Império reagisse, e em 1836 os revolucionários tiveram que se retirar. Ainda assim, a chama da Revolução continuou acesa por quase 10 anos. Mesmo depois de os farroupilhas deixarem Porto Alegre, a cidade nunca se desligou dessa história. Pelo contrário, ela a abraçou como parte de sua identidade. O espírito de luta, de liberdade e de orgulho local está presente até hoje. E quem visita Porto Alegre em setembro percebe isso no ar. A cidade se transforma com a chegada da Semana Farroupilha. Os parques se enchem de barracas, os gaúchos vestem seus trajes típicos com orgulho, os desfiles tomam conta das avenidas e o cheiro de churrasco e chimarrão nos lembra de que essa terra não esquece suas origens. A própria bandeira do Rio Grande do Sul, com suas cores marcantes, nasceu deste movimento. Ela carrega o ideal de um povo que, mesmo vencido na batalha, nunca abriu mão de sua identidade. Então, enquanto seguimos nosso trajeto por essas ruas e avenidas, saiba que cada canto de Porto Alegre guarda um pouco dessa história, uma história de coragem, de resistência e de muito orgulho de ser gaúcho. Logo no início do passeio, a Arena do Grêmio nos recebeu com sua imponência. Agora é a vez do estádio Beira-Rio dar o seu brilho ao passeio. Atenção, radar fixo, velocidade 60. À nossa esquerda está o ícone do futebol brasileiro e do coração porto-alegrense, a Casa do Esporte Clube Internacional.
Erguido com a força da torcida colorada, literalmente com a ajuda de doações de materiais e trabalho voluntário, o estádio foi inaugurado em 1969 às margens do Guaíba, o que inspirou seu nome popular, Beira-Rio. Oficialmente, ele se chama Estádio José Pinheiro Borda, em homenagem ao engenheiro responsável pela obra, que não chegou a ver o sonho concretizado. Neste estádio, a cidade vibrou com a Copa do Mundo de 2014, quando recebeu partidas internacionais e deixou o mundo ver de perto a paixão do povo gaúcho pelo futebol. Reformado e modernizado, o Beira-Rio mantém sua alma viva. É mais do que um campo, é parte da identidade de Porto Alegre. Assim, nesta jornada, homenageamos não só os gremistas, mas também os colorados. Seguimos por este passeio encantador com esta tarde tranquila e um céu azul. Atenção, radar fixo, velocidade 60. A população de Porto Alegre em 2024 era de pouco mais de 1.389.000 porto-alegrenses, que fazem a história dessa incrível cidade acontecer a cada dia. Já a população da região metropolitana, no mesmo período, era de pouco mais de 4.167.000 habitantes. As cidades que compõem a região metropolitana da capital gaúcha, além da própria, são Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Guaíba, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão. A região metropolitana de Porto Alegre foi criada em 1973 e é a maior região metropolitana do sul do Brasil e a quarta mais populosa do país. É um importante centro econômico, financeiro, político, cultural, administrativo e de transporte do Rio Grande do Sul. A região abriga diversas indústrias, como montadoras de veículos, polos petroquímicos e empresas de diversos setores.
Atenção, radar fixo, velocidade 60. Estamos nos aproximando do final deste passeio, mas ele não acaba aqui. Preparamos um compilado de imagens incríveis que apresentaremos na sequência, portanto sugerimos que siga conosco e viva mais um pouco dessa história da capital gaúcha. Neste episódio tão especial e tão esperado, Porto Alegre nos recebeu pela grandiosa Ponte Lupicínio Rodrigues, com vistas que já antecipavam o que viriam pela frente. À nossa esquerda, a Arena do Grêmio impôs a sua arquitetura moderna. Seguimos pela Freeway e, em direção ao centro, nos conectamos à Avenida Mauá, um traçado urbano que margeia o Guaíba e conduz ao coração do centro histórico da capital gaúcha. A cidade se revelou em camadas, do gasômetro à orla Moacir Scliar, do cais revitalizado às ciclovias, parques e espaços culturais. Porto Alegre é feita de contrastes, tradição, modernidade, resiliência e reinvenção. Esperamos que este passeio tenha sido muito agradável e te convidamos a permanecer viajando conosco pelo belo e encantador sul do Brasil. Afinal, nossa aventura segue em frente. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve!